E aí, meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Vamos posicionar este bagulho aqui, essa câmera. Olá, olá, sejam todos ilustres convidados aí da nossa live de hoje, certo? Com o Augusto, vamos chamá-lo aqui já. Augusto Olivieri, quem não conhece, ele vai se apresentar aqui para vocês, certo? Vamos lá então, o pessoal vai entrando aí. Vamos ver como é que eu chamo o Augusto aqui. Aí, vamos lá. Chesterton e a conversão intelectual é o nosso tema de hoje, meus caros. Vamos lá, já mandei o convite para Augusto. Fala, Júnior, tudo bom? Beleza, tia? Como você tá? Tudo certo. Contigo tudo certo? Minha senhorita tá aqui, que eu tinha te apresentado indiretamente aquele dia. A minha daqui a pouco aparece por aí, ela tá vendo uma live lá. Ela se interessou pelo tema e quis ficar aqui. Como você tá? Tô bem, cara. Graças a Deus, tudo certo. Por aí, tu tá bem aí? Você falou que ia pegar seu vinho aí pra esse bate-papo noturno? Peguei. Enchi ainda. Só eu tô tomando vinho aqui, porque a esposa tá grávida, né? Então, daí tá só eu aqui de bebedor. A Nicole também não pegou muito. Não, mas é porque eu tô grávida. Não, ela falou que não pegou, mas não tá grávida, não. Sim. Cara, tudo certo por aí? O pessoal tá entrando aí, a gente vai tudo bater um certo. papo. Graças a Deus. Hoje eu fiz uma atitude chestertoniana, cara. Eu tava tentando devolver um produto no Mercado Livre, não deu certo, deu umas treta. Daí eu tinha que passar no banco, passei no banco. Quando vê, saí do banco, deixei a caixa do produto dentro do banco. Depois voltei lá, não tava mais lá, cara. Meu Deus do céu, agora eu quero ver se amanhã eu consigo recuperar isso aí, velho. Tomara. Eu e a Nicole, a gente faz isso às vezes. A gente tava no supermercado, um cara, para quem não sabe que o Chesterton era muito esquecido, né? A gente tava no supermercado, a pessoa esqueceu, a gente, foi o alface, inclusive, a gente foi lá, chamou a pessoa, foi atrás, entregou o alface, assim, nossa, que bom ato e tal. A gente foi esquecer o nosso alface para trás, aí a Nicole teve que voltar. Então, assim, acontece. Então, Tati. Cara, bem na hora tem um magrão resolvendo meter um trator aqui. Eu fecho esse vidro aqui. Não tô ouvindo nada não, tá tudo bem. Ah, que bom. Daí, quero ver contigo então, para tu se apresentar aí pro pessoal e a primeira pergunta, assim, né? É como que tu conheceu o Chesterton? Porque se tu veio parar aqui na página, né? Porque tu gosta de Chesterton, então provavelmente tem uma história aí para chegar até o Chesterton que eu tô curioso para ouvir, o pessoal aí deve estar curioso para ouvir também, então vamos começar por aí. Sim. E aí depois a gente entra no tema de conversão intelectual, Chesterton, etc. Já que quando eu começar a falar, eu vou começar direto, também tem pessoas que me acompanham por aqui, se você puder começar se apresentando, e aí depois eu falo de mim e já emendo. Beleza. Eu me chamo Júnior Volcan, sou professor de filosofia, eu sou um dos administradores aqui da página Chesterton Brasil e moro aqui em Passo Fundo, estudo Chesterton, tenho cursos sobre ele e tal já há algum tempo e outros conteúdos, outros cursos que já lancei, estou lançando, etc. E por aí vai. Um gaúcho, sou mais um gaúcho metido aí pelo mundo da internet aí, mas sou dos menores, não sou do tamanho do aniversário de hoje, tipo Rafael Brodbeck. Esse é dos grandes. Aquela foto da carne lá, o Brodbeck botou padrão delegado. Né? Aquela carne lá. Tá louco? O delegado elogiou a minha carne, né, cara? Eu ganhei o dia hoje, mas pra chegar nesse padrão... E a Nicole fez hoje uma costelinha com bacon também. Acho que a foto não tava tão bonita quanto a dele, porque dele era um churrasco, mas tava muito boa. Mas já entrando aqui e saindo, enfim, desse assunto de comida, né? Acho que desde que a gente começou. Primeiramente, obrigado aqui o espaço, o convite. Acabei te conhecendo, né? Uma pessoa foi aí na página do Chesterton, falou para fazer a live comigo, a mesma pessoa foi lá na minha página e falou para você. E, enfim, a gente se conhece há pouco tempo, mas é um cara extremamente simpático, eu sei muito te conhecer e é um prazer estar batendo um papo aqui.
já adianta, ó, o que quiser me interromper, super à vontade, quem quiser mandar coisa aí. Normalmente quando eu mexo nos comentários, trava minha tela. Então se você quiser guiar isso aí, eu não sei porquê. Então, eu acho que o motivo que eu tô mais aqui é especialmente pelo Chesterton ter marcado muito assim, a minha vida. E nos últimos meses aí eu compartilho muito sobre ele. Acontece, a Nicole está lendo Ortodoxia agora, isso até a ortodoxia aqui dela, eu estou na casa dela. Vários amigos, várias pessoas que me acompanham ali no YouTube ou no Instagram também leram. E acho que o objetivo é bater um papo aqui sobre isso, longe de ser um especialista no Chesterton, mas ser um testemunho aqui sincero sobre o tema. Só me apresentando brevemente, então muito que eu falo ali no YouTube, aqui no Instagram, tem principalmente em torno de educação, estudos, voltado tanto para vestibulandos, universitários, concurseiros e também autodidatas. Já passei pela medicina na UFG, estudei em São Paulo na FGV-AESP, mas apesar disso aí tenho um grande interesse por filosofia, psicologia, e é em meio a essas buscas que eu encontrei o Chesterton. Então, contextualizando um pouco aqui, pode ser que eu demore nesse arco aqui de história, porque eu vou tentar dar o contexto, né? Porque não é assim, eu vi o Chesterton, li, gostei e pá, não foi tão simples. Então, fique à vontade. Tem uma coisa que eu conheci o Chesterton, eu acho que foi o livro certo, a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. Eu conheci o Chesterton por acaso, através do... Fala, Caio, meu primo tá aí. Eu conheci o Chesterton por acaso no perfil do Ícaro de Carvalho. Ele indicou ali e eu quase não lembrei dele recomendando ortodoxia lá, então acho que foi uma coisa assim dos céus naquele momento. Porque ele falou assim, qual foi um livro que te marcou muito, que te impactou muito? Ou o preferido, ele falou Ortodoxia do Chesterton. Eu falei, caramba, Ortodoxia, que nome estranho. Chesterton, não conheço também, infelizmente não conhecia. E simplesmente abri a página da Amazon ali e comprei. Eu tenho um histórico de boas leituras por indicações de pessoas que eu admiro e de temas que eu acho que são interessantes. Comprei ali, assim, sem nenhuma expectativa. Mesmo, eu falei, importante ali para ele e tal, deve ser interessante de alguma forma. E não tinha noção que ia ter ali um Augusto antes e depois, né? Qual que era o contexto, né, que eu encontrei o Chesterton? Tem um ponto aqui que eu gosto de compartilhar, que o próprio Chesterton comenta isso aqui na Ortodoxia, já vou ler o trecho. Eu cresci num colégio católico, só que como muitos colégios católicos acontece que por algum acaso, assim, você acaba achando, não levando tanto a sério, seja o catolicismo ou o cristianismo, e no fim das contas você acaba achando que religião parece que não tem tanta substância comparado com as outras coisas que você aprende, né? As outras coisas parecem tão mais técnicas, tão mais certas. E, de forma geral, o ensino de religião, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, assim, pelo menos os que estão tendo. Eu tenho vários amigos de infância que têm a mesma impressão que eu. E então eu criei uma certa aversão por religião e cristianismo impressionante. Talvez eu não falasse assim, né? Eu tenho uma aversão ao cristianismo, mas tem até um grande amigo, Atílio, ele é católico. Quantas vezes em discussão ele ia vir falando... Por que vamos fechar a janela aqui? Quantas vezes ele em discussão vinha falar alguma coisa disso, eu esculachava, ironizava, né? E as pessoas em volta às vezes riam, tudo. Porque assim, é muito fácil esculachar de religião e de cristianismo, especialmente quando as pessoas não sabem muito o que ela está falando, e as pessoas à sua volta também não sabem. Então todo mundo sabe os mesmos lugares comuns e fica nisso, né? Tá. Então, por muito tempo, assim, era uma historinha de carochinha, que algumas pessoas tinham aquela fé cega, etc, etc. Beleza. Então, assim, eu me encaixava muito naquela questão do relativista, sem saber qual era relativista, né? De tudo é relativo, tal, aquela prepotência gigantesca, assim, né? Que eu só percebi isso olhando para trás, né? E comparando. Tinha muito aquela questão de achar que... Eu tinha muito aquela ilusão do tempo, né? Que o que vem depois, em termos de ideias, é melhor do que vem antes, né? Então, assim, eu gosto muito de compartilhar isso, que é impressionante a ideia que a gente tem, né? Sobre isso. Quando a gente olha a nossa volta, eu gosto de contrastar esses dois pontos, né? Quando a gente olha a nossa volta, materialmente, a gente está muito melhor, né? Você pede aí um aplicativo, vem aquele corte de carne ali do nada, você não teve que caçar, o corte é barato, você não teve que sair de casa,
Normalmente você já tem uma churrasqueira elétrica, por exemplo, se você quiser, que você compra da China até, o negócio vem. E hoje em dia, materialmente, as coisas são impressionantes. A gente está falando aqui no celular, no satélite e tal, então parece muito que o mundo está melhor em tudo, né? Só que, por outro lado, tem até uma pergunta aqui, se o mais indicado para iniciar a ortodoxia, já eu respondo, eu quero que você responda também. Vou dar 2 respostas que eu vejo aqui do dia a dia. Mas assim, a gente vê isso e parece que o mundo inteiro está melhor, né? Só que, na área intelectual, de reflexões morais, filosóficas, etc., culturais, assim, de forma geral, a gente está numa decadência impressionante. Só que não parece. Porque quase ninguém fala sobre isso. E especialmente a gente tende a ler os antigos quase como se fosse uma historinha pra você ter um respeito por ele. Então, por exemplo, eu fui lá, aprendi filosofia no ensino fundamental, aprendi filosofia ali no ensino médio, e quando eu escutava ali Aristóteles, quando eu escutava ali Platão, Platão, a caverna de Platão, Aristóteles, tinha uns silogismos ali, uma lógica, tal. Aí você faz lá a prova do Enem, ou qualquer outro vestibular, gabarita ali filosofia, e acha que você entende, né? E você acaba tratando essas ideias antigas quase como se antigo fosse sinônimo de ruim e novo fosse sinônimo de bom. O que é um completo absurdo. E até um cara me mandou assim aqui no Stories. Augusto, você recomenda a lista ordenada de filosofia do contra os acadêmicos para estudar para filosofia para o Enem? Eu falei, cara, é uma bomba atômica para um mosquitinho, né? Você entende ali o que é caverna de Platão, o que é uma ideiazinha ou outra ali de Aristóteles. Se você quiser estudar a fundo, vai levar alguns anos, né? Então eu tinha muito essa visão. E o Chester é importante nisso, porque ele entra justamente dando uma voadeira em mim. E como ele é um gigante, né, essa voadeira doeu. Mas foi boa. Tá, o que acontece? Porque tem um passo antes que foi importante. Eu sempre me interessei muito por esses temas aí de produtividade, carreira, etc. Por que algumas pessoas tinham resultados muito maiores do que outros, blá, blá, blá. E eu comecei a reparar que dentro desse tema de carreira, existiam crises existenciais muito grandes das pessoas. Eu não estou na profissão que eu quero. E aquele drama essencial, eu quero encontrar o meu sonho, eu quero encontrar a minha realização interior, blá, blá, blá. Só que tudo tratando em tema de carreira. E à medida que eu ia lendo isso, tem um autor, o Cal Newport, que eu fui ler, achei isso bem interessante, que ele tratava isso, começou a esmagar um pouco desse mito da paixão, e que muitas vezes essa realização profunda não está na esfera da carreira. Eu comecei a me interessar, então, de tanto pesquisar, eu falei, eu acabei passando a pensar com o que faz a gente ter essa realização profunda. Porque, para mim, filosofia antiga já estava descartada, né? Só história antiga, Platão é atrasado, e religião, para mim, era história de carochinha. E eu tentava procurar tudo em todo lugar, procurar, livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, tudo best-seller do século XXI, e não encontrava. E às vezes você pegava uma ideia ou outra ali que parecia interessante. Eu tinha aquela ânsia interior, né? De, então, se está tudo errado, eu tinha a prepotência de descobrir o modo de se viver no século XXI, né? Então, você procura, fala tudo assim de maneira incrível. Só que você não percebe a falta de substância que aquilo tem, né? Tá. O que aconteceu? Eu fui ler, já achei pro Chesterton, mas essa é a história real. Eu acabei conhecendo o estoicismo, porque nessa vibe aí de descobrir um novo modelo de se viver, etc., eu vi várias pessoas que, seja de esportes, atletas ou, sei lá, escritores, falando ali que o Sêneca tinha impactado bastante. E aí eu decidi ler o Sêneca por indicação deles, né? E o Sêneca nasceu um pouco antes de Jesus Cristo ali, né? Ele é contemporâneo há 2020 e poucos anos, né? Mais ou menos. E eu achei o livro dele impressionante. Porque foi a primeira vez que eu peguei um livro antigo que eu abri para ler de coração aberto. E eu falei, cara, parece que ele fala melhor do que os livros de hoje em dia. O que é isso? Sabe, o Larry Stromae-Stock, né, ele tinha uma série de cartas ali sobre amizade, sobre sofrimento, sobre tristeza, sobre como lidar com a vida. Eu falei, caramba, por que parece que ele escreve melhor do que a galera de hoje em dia? Parece que muitas coisas de psicologia moderna, de uma série de coisas que as pessoas falam, ele já falava muito melhor há 2000 anos. E aí que me deu esse estalo, eu falei, peraí, tem algo aí. Porque assim, enquanto ele era muito mais raso,
do que um Platão, do que um Aristóteles, né? Evidente. A leitura dele assim, ela é muito prática e fácil comparado com as outras filosofias antigas. Em certo sentido, você consegue ver uma coisa ali, né? É o Cartas de um Estoico, mas eu tenho em inglês porque eu acho que os outros são separados ao vivo. Tem uma pessoa que perguntou aqui. Então isso abriu um espaço para mim interessante. Eu comecei a ler essas coisas com outros olhos. Então eu fui conheci o Jordan Peterson no 12 Regras para a Vida. Ele foi falar do valor que o cristianismo tinha, sendo você ateu ou não. Você tem que entender o tanto que ele moldou o pensamento ocidental e, no mínimo, ter a decência de entender o que é isso. E, segundo ele, a Bíblia, né, seria o mais importante livro em termos de entender a psicologia humana, em termos de uma série de situações que ela representa. Isso foi outro choque. Eu falei, peraí, eu passei a vida inteira aqui, né, tentando descobrir tudo, a solução da vida na PNL, nas coisas mais recentes. Então, eu já abri o peito para a filosofia ali no estoicismo e para a religião do Jordan Peterson. E aí eu fui conhecer também o Ítalo, o Ícaro, tudo isso ao mesmo tempo. Vi uns vídeos do padre Paulo Ricardo e eu fiquei, peraí. Essas pessoas são muito mais inteligentes do que eu. Conheci a vida intelectual dos Sertiantes também, que também foram porradas. Eu comecei a ficar, peraí, todas essas pessoas de vias diferentes, eu percebi que elas eram muito mais inteligentes do que eu, né? São muito mais inteligentes que eu, e tratavam ali o cristianismo e até o catolicismo de maneira muito séria. Eu fiquei assim, pronto. Ou todos eles estão errados, ou eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E eu já comecei a implantar ali a dúvida. E eu comecei a ficar sedento por encontrar algum tipo de livro ou de coisa que falasse um pouco do cristianismo hoje em dia. Porque a gente pode até falar um pouco disso depois. Se abrir ali a Bíblia e sair lendo, muitas vezes não é nem a coisa mais recomendada. Eu tentei fazer, mas confunde do que qualquer coisa. Assim, um texto imensamente simbólico, né? E sendo imensamente simbólico, você pode pegar a interpretação para todo lado, né? E normalmente você já vai com aquela visão literal de interpretação de Enem, e você não tem noção a profundidade que aquilo tem, né? Então tentei ler a Bíblia, desisti ali, falei, sinto que não é por aí, graças a Deus, ia ter dado muito errado. Sério, eu tava achando aquilo muito estranho. E foi nesse sentido que eu li o Ortodoxia. E o Ortodoxia, ele me impactou, eu quero ler esse trecho aqui. Quando eu li esse trecho aqui do Ortodoxia, você já até sabe qual que é clássico, e eu falei, pronto. O livro inteiro eu achei maravilhoso, né? Comecei por ele já. E ele tá falando aqui sobre aquela questão, né, da pessoa que descobre a Inglaterra, acha que é o primeiro, mas não percebe que chegou num lugar que já era povoado há muito tempo, né? E ele fala, confesso livremente todas as minhas ambições idiotas do fim do século XIX. Quem não sabe, o Chesterton foi em 1876, né? 74 a 1936, uma coisa assim. Pra quem tá... Mais para quem me segue aqui, porque provavelmente quem já segue o Chesterton já sabe, mas aqui. Então, ali do século XIX para o XX, né? Confesso livremente todas as ambições idiotas do fim do século XIX. E eu me imaginei nesse trecho. Tentei, como todos os outros rapazotes solenes, estar à frente do meu tempo. Com eles, tentei estar alguns minutos adiante da verdade. E descobri que estava 1800 anos atrasado. Afetei uma voz de exagero dolorosamente juvenil ao proferir minhas verdades. E fui punido da forma mais justa e irônica, pois mantive minhas verdades, só que descobri, não que não eram verdades, mas que simplesmente não eram minhas. Quando imaginei que estava sozinho, na verdade encontrava-me na ridícula posição de ser sustentado por toda a cristandade. Pode ser, e os céus me perdoem por isso, que eu tenha de fato tentado ser original, mas só consegui inventar uma cópia inferior das tradições já existentes da religião civilizada. O homem do iate pensou que era o primeiro a descobrir a Inglaterra. Eu pensei que era o primeiro a descobrir a Europa. Tentei realmente fundar a minha própria heresia. E quando tinha dado os últimos retoques a essa obra, descobri que era ortodoxia. Prum, página 13. Minha cabeça já explodiu. Porque eu me imaginava muito naquilo. É aquela questão, eu tenho que estar à frente do meu tempo, e quando ele relata isso, esse, para quem ainda não leu, é Ortodoxia, um livro ali muito autobiográfico, né, em forma de testemunho de como que ele descobriu a ortodoxia. E eu me identifiquei muito naquilo, já estou fechando aqui a história, porque eu acho que compartilhar assim, um contexto, tem mais pessoas que se identificam do que só uma reflexão geral assim, do Chesterton, mas
Quando eu li esse trecho, eu falei, caramba, eu sou esse cara. Eu tô achando que eu tô à frente do meu tempo, né? Leio os best-sellers, tudo, tô querendo criar uma coisa inovadora e eu descobri 2000 anos atrasado. Eu descobri que tinha ali um tesouro em que eu tava na minha escola, que muitas vezes eu ouvi várias pessoas falando sobre isso e ali pra mim era uma história de carochinha. Quanto mais... E um detalhe, quando eu li o Chesterton, cada página invertia a minha cabeça. Eu conversava com a Nicole, eu li assim, eu falava... Era o oposto de tudo, parece que ele me inverteu e botou a cabeça do jeito certo. Eu era aquele lunático, né, que dava o louco, que dava respostas completas, mas reduzidas, né? O círculo pequeno, que você não sai dela, né? E, cara, cada coisa que eu lia do Chester, eu parava, fechava, andava em volta da mesa, voltava. E foi que ele disse que não estava entendendo a Bíblia. Então, assim, eu tentei ler a Bíblia muito antes, né? Eu já fiz mais de 100 horas de curso ali do Padre Paulo Ricardo, já li um bocado de coisa desde então. Aí, quando eu volto, minha mente já está mais direcionada, né? Então, minha leitura depois da Bíblia, já li o Novo Testamento inteiro, estou na metade do Antigo. Mas estou indo ainda. Então, assim, porque teve alguém que perguntou. Para mim, a diferença antes e depois foi brutal. E o Chester, eu lia uma coisa e não concordava. Só que, ao mesmo tempo que eu não concordava, me parecia verdade. E ele ia falando aos poucos, eu não conseguia sair daquilo. E eu falei, quer saber, eu vou pro próximo. Aí eu li Hereges, Homem Eterno, li 13 livros seguidos. Ele é o autor que eu mais li até hoje. E que eu mais gosto. Mas eu parei, eu tava viciado demais. Falei, peraí, eu tenho que ir para outras coisas. Para depois continuar. Eu tenho mais livros dele em casa. E a conclusão que eu tô chegando é que eu vou ter que voltar a ler tudo de novo. Porque você vê que ele é um cara tão rico que depois de ter lido esses livros, de ter estudado outras coisas, parece que eu sei que eu vou voltar e eu vou entender mais, assim. O Chester tem muitas camadas, né? E ele é um livro profundamente... Assim, que ele tem uma convergência de ideias. Às vezes ele está falando de política, de psicologia, de religião, de cristianismo, de outras religiões. Eu li esses... O cara perguntou aqui dos livros. Eu li esses 3 há um mês e meio, assim. Eu não parava de ler. E foi engraçado, só para fechar aqui esse arco infinito da minha fala, a Nicole também achava um absurdo quando eu falava essas coisas. Porque ela falava, um cara antigo, putz, século passado, e hoje em dia ela lê e tá gostando pra caramba. Enfim, falei aqui. Se tiver alguma pergunta e se você puder contar aí um pouco, qualquer comentário aí sobre isso. Acho que você já deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes, mas esse é o mini testemunho sincero. Cara, sempre gosto muito de ouvir as pessoas falando sobre leitura de Chesterton. Principalmente quando tu percebe que a pessoa é inteligente, ela tá entendendo onde o Chesterton tá querendo te levar. Tem uma frase do Chesterton, que eu até, quando eu lancei o meu primeiro curso, eu fiz um e-book frau, assim, uma coisa bem nada a ver, só para ter um e-book, sabe? Mas a frase que ficava ali, esqueci o nome que se coloca naquela primeira página. Eu sempre me esqueço desses nomes técnicos. Tipo assim, tem a capa, depois tem aquela primeira página ali que é tipo uma dedicatória, mas não é uma dedicatória que se chama aquela página. Começa prefácio? Não é um prefácio, mas é tipo um... Não é epíteto o nome, mas... Enfim, então assim, começou, tem o título, tem a dedicatória, né? E aí tem uma frase, assim, na próxima página. E a não sei, mas sei o que você tá falando. A frase que eu tinha colocado lá é uma frase do Chesterton dizendo: sou o homem que descobriu aquilo que já havia sido descoberto. E essa frase, entre todas as frases do Chesterton, ele é um frasista, né? Se tu tirar um dia para... eu quero pegar umas 4 frases para fazer postagem. Tu pega uma página, tu achou as 4 frases. Basicamente, é uma coisa assim, né? A cada página tu fica riscando, porque o cara é infinito. Mas essa frase tem muito a ver com o Chesterton e a questão da conversão intelectual. Porque quando eu conheci o Chesterton, eu já era católico, né? Só que foi o primeiro autor que eu peguei, apesar de que eu não tinha uma vida intelectual, assim, eu não levava a sério isso ainda, mas foi o primeiro autor que eu peguei, cara, e que conseguia responder os problemas do meu tempo, não de igual para igual, mas assim, de patrola para ser humano, entendeu? Ele pegava o trator e passava. Porque realmente esse negócio de o mundo moderno vir pronto as coisas, né? Esse domingo, ontem eu estava conversando eu estava almoçando lá na casa da minha sogra,
E aí o meu sogro, ele trabalha assim com automação industrial, tipo assim, serviço em indústria, etc e tal, tudo elétrico, eles têm uma empresa e tal. E é muito legal o trabalho deles porque eles, cara, eles montam máquina, eles fazem instalação elétrica de prédios, de indústrias inteiras e tal. E ele estava contando que antes, né, muito tempo atrás, ele trabalhava no campo, ele veio do campo. E ele estava contando como é que funcionava, tipo assim, quando tinha um boi brabo, como é que foi uma vez que ele teve que lutar com um boi, o boi jogou ele numa cerca de arame farpado, e como é que funcionava para pegar os porcos para levar para matar. E aí foi contando assim, e a gente não. A carne chega ali pronta, né? E a gente tem aqui essa faixa antes dos 30 anos, a gente acha que as coisas elas vêm pronta, né? E a gente acaba não percebendo as causas das coisas. É uma ausência total de capacidade de buscar as causas, justamente porque o suicídio do pensamento, né, que o Chesterton fala no Ortodoxia, é, é quando você acha que sabe tudo, né, e acha que descobriu tudo, mas na verdade você está errado desde os seus princípios. Então, tu pega um autor como, sei lá, o pessoal adora falar do Nietzsche, mas como eu não li muito Nietzsche, eu não vou citar o Nietzsche. Mas tu pega um autor que é uma bosta de ler, mas assim, ele te enreda, tá? Que eu lia na faculdade de psicologia quando eu cursei psicologia. É Foucault, né? Tu começa a ver ele falando dos discursos de poder, relação de poder, e o texto vai indo e vai indo. É uma bosta aquilo ali, né? Você tem que. O cara tava fumando maconha, provavelmente mesmo, devia estar fumando maconha mesmo, para montar aquilo ali. Mas você tá, você fica ali, você vê alguma coisa interessante aqui e ali, tá? Você aproveita alguma coisa, porque todos os marxistas, né, eles têm algumas análises, inclusive, sobre a realidade que tem fundo de verdade, tá? Só Até que porque não tem como você errar em tudo, né? é, Então, assim, é. tem gente que às vezes fala, Não, mas aquilo que ele tem falou é gente que verdadeiro. Você quer que o cara erre em tudo? Normalmente o que acontece é você tem uma série de verdades óbvias, você bota as mentiras no meio e você engole, né? é, Então, assim, porque você vai questionar tudo. o louco é que no Brasil tem gente que erra tudo. Isso é mais interessante. Tem. O que mais tem aqui é gente que erra tudo, cara. Eu não duvido. Mas você vai vendo assim. E aí, quando você não vai para as causas, ou seja, quais são as bases desse cara, desse pensamento desse cara aqui, né? Ou seja, aonde ele está sustentado? Ou seja, ele está partindo de quais pressupostos para poder analisar isso? E quando você vai nas causas, você acha o furo, digamos assim, né? Então, geralmente, quando você vai analisar um autor, você tem que fazer aquilo que o próprio Lau fala, né? O mapa das ideias, né? Você tem que saber de onde é que aquela ideia está vindo. E você pode fazer isso com as suas ideias, você pode fazer isso com as ideias do autor. Então, você vai pegar aquele autor ali e fazer isso aí. E o problema das causas é o grande problema de Chesterton, ou seja, o Chesterton está buscando as causas das coisas, está buscando as origens das coisas. Digamos que, falando analogicamente, ele quer descobrir de onde vem a carne. Então, ele vai investigar a causa, né? E a filosofia, é claro, é o amor ao saber, etc. Mas ela, assim, em limine, ela é uma investigação pelas causas, o que o Hugo de São Vitor falava. E a nossa mente, ela é uma fábrica de dogmas, o Chesterton falava. Então a gente busca causas que sejam dogmáticas, a gente busca as causas que sejam, assim, irredutíveis. Então, o ser, isso o Chesterton fala lá no Santo Tomás de Aquino. Ele diz assim, quando o homem moderno fica dizendo ser ou não ser, eis a questão, Santo Tomás de Aquino vem de ser, né? Eis a questão. Ou seja, nós sempre acabamos querendo buscar algo que traga uma resposta definitiva. Só que o mundo moderno não tem uma resposta definitiva. É uma multidão de respostas. E o Chesterton vem como uma figura que, além dele trazer a resposta definitiva, ele está armado com uma AK-47 atirando em todos os outros que têm essas respostas aleatórias. Então, é um negócio espetacular porque, além dele ter investigado as causas das ideias dele, ele investigou as causas das ideias de seus oponentes. E ele apresenta suas causas destruindo as causas dos oponentes. Então, isso é uma coisa que, para uma pessoa que esteja buscando a verdade, né, faz a pessoa despertar para a fé, justamente porque a fé é um ato da inteligência. Assim, Santo Tomás de Aquino fala que a fé é um ato do intelecto que, assentido
pela vontade, né, é iluminado pela graça e aí contempla uma verdade. Essa é basicamente, assim, em linhas gerais, a definição de fé de Santo Tomás. Então, se a fé é um ato do teu intelecto, né, e se você pegar a própria conversão de Santo Agostinho, você vai perceber que ele começa a cogitar as coisas, começa a investigar as ideias e começa, né? Confissões é isso, ele está apresentando o dilema interior dele para que ele pudesse chegar. E o Chesterton, acho que no Ortodoxia talvez ele traga mais confissões do que na própria autobiografia, né? Mas ele está fazendo uma confissão ali, daquilo que ele está fazendo. E o Santo Agostinho foi percebendo que quanto mais ele buscava as respostas para o intelecto, mais a graça era a única resposta. E quanto mais a vontade dele cedia a isso, mais a luz da fé iluminava a sua inteligência. Então, eu sempre brinco com o pessoal que, assim, é mais ou menos como sabe aquele jogo de pinball, assim? Hoje em dia o pessoal não joga mais isso, mas na minha época, você ia aquelas casas de jogos, assim, né? Na praia e tal, isso aí. E esses pinball, você tem uma bola, assim, luzente e tal, tá ali, aquela bolinha ali, e aí tem o pino aqui, né? Então, se você solta o pino, ela cai, né? E, basicamente, a vontade, ela é esse pino para inteligência entender a graça, né? Ou seja, entender a graça no sentido, assim, metafórico, né? Porque você não entende isso plenamente. Mas quando você aceita, ou seja, não, como tu falou, eu vou deixar o Chesterton conversar comigo, né? Eu vou deixar esses antigos, esse Platão, esse Aristóteles falar comigo agora, né? Esse Cícero, esse Virgílio, esse Sêneca, eu vou deixar eles falar comigo. Então, quando você libera isso, né? A sua inteligência, ela é iluminada. Assim, então, basicamente, geralmente quando a gente encontra um tipo de verdade natural, a gente chama de contemplação natural. Mas existe a contemplação sobrenatural, que é aquela que não é nem das coisas e nem da verdade. Ou seja, ela é uma contemplação infusa que Deus dá a você. Mas a conversão intelectual que o Chesterton nos leva, ela é uma contemplação da verdade no sentido de que você começa a meditar tanto, e toda a contemplação é parte de uma meditação, porque uma meditação é como que um recorte de uma realidade onde você descobre algo que você não conhece, né? Para o pessoal ficar inteirado do assunto. Então, uma meditação é uma cogitação frequente de uma realidade que você ainda não conhece e você está investigando ela. E aí você pega como uma partícula e você expande a partícula e você enxerga a coisa que você não enxergava. Isso, se você retém na memória esse tipo de meditação, você tem ali uma verdade colecionada. E quando você coloca com outras verdades colecionadas e você aprende um método de ordenar todas elas para uma finalidade, a partir das causas certas, das finalidades certas, você tem uma experiência contemplativa, ou seja, você sabe qual... Vou dar um exemplo de contemplação da natureza, por exemplo. Então, você sabe o quanto é importante a vida humana, o quanto é bom estar com um bebê, o quanto é bom um bebezinho cheiroso, o quanto é bom você pegar um bebezinho no colo e se você começar a pensar sobre isso, você vai, antes de ser pai, né, você vai pensar, nossa, meu Deus. Mas quando você pegar a criança no colo e ver aquilo ali, você vai contemplar ela, né? E você teve uma contemplação chamada das coisas, né? Uma contemplação das coisas que todo mundo tem. Todo mundo tem uma contemplação das coisas. Todo mundo já ficou apaixonado. Todo mundo já viu seu time ganhar, entendeu? E teve aquela experiência e contemplou aquela coisa ali. Agora, a contemplação da verdade é uma contemplação que investiga as causas das coisas e vai conectando as coisas em si. Então, assim, se você entende a verdade sobre o churrasco, né? Ou seja, você está entendendo a origem do porquê o homem precisa comer carne, como o homem foi buscar carne, etc. Aí você vai fazer o churrasco, você vai contemplar a verdade por trás, né, daquela carne. Ela é uma coisa imaterial, ou seja, você está indo em outras coisas. Mas quando você vai buscar essa contemplação da verdade, você tem uma experiência metafísica que te abre a uma luz maior, que é a graça. Então, quanto mais você busca a verdade, mais tenta contemplar a verdade, mais, é como se você fosse dando espaço no seu cérebro para uma luz chegar, entendeu? Então, assim, Deus resgata as pessoas, e foi assim que Deus me resgatou, por exemplo. Geralmente, né, o brasileiro é muito da via afetiva, então geralmente o brasileiro ele é conquistado pela via afetiva. Ah, eu tava com depressão, eu tava mal, eu tava
tomei um pé na bunda, fui chifrado, não sei o quê, meu pai morreu, não sei o que morreu, eu perdi o emprego, etc. E aí eu perdi um filho e me converti porque eu encontrei em Deus o consolo para minha vida e tal, né? A via afetiva, geralmente, é a via da conversão normal das pessoas. Mas quando as pessoas se convertem a partir do intelecto delas, elas têm uma conversão mais robusta e geralmente elas não voltam atrás. E o caso do Chesterton é esse. O Chesterton teve uma conversão robusta que ele Foi esse. não voltou atrás, né? E isso se dá com as pessoas que são dadas muito à vida de estudos, ou seja, a busca da verdade, né? Você fica buscando a origem das ideias, a origem das coisas, respostas para as coisas, respostas, e ela, de tão sincera naquilo, a graça vem e lhe ajuda. Então, o Chesterton é como um canal para essa graça. Você lê o Chesterton, ele é a tubulação, entendeu? Para aquela água passar para você e chegar. E aí você só dá a descarga. Tá ali, a tubulação tá pronta ali, entendeu? Você vai ter aquele momento, porque o Chesterton ele tem essa capacidade. E quando eu descobri ele, eu comecei a perceber que entre os autores dos últimos tempos que nós temos, ele é o que mais consegue dialogar com uma pessoa comum. Claro que assim, o brasileiro está abaixo da pessoa comum, em geral. O brasileiro ele não estuda, então ele pega o Chesterton, ele não entende o Chesterton, entendeu? E ele não pensa... Tem gente que fala assim, eu sou universitário, eu consigo ler o Chesterton? Putz, isso é tão amplo que eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Então, pode ser que falte muito, ou não. E ele não para pensar, porque ele é analfabeto funcional, em geral, né? Que se ele se esforçar, ele vai entender aquela página. Talvez vai custar uns minutos, mas aí ele vai ter que se esforçar para isso, né? E talvez ele vai ter que pesquisar no Google o que significa aquela palavra, aquela outra palavra, mas... Como o brasileiro está abaixo, então, da linha natural dos seres humanos, e o Chesterton escrevia para uma linha natural dos seres humanos, o senso comum que o Chesterton fala, ele está numa linha normal. O Brasil está numa linha um pouco abaixo, ou seja, as pessoas estão abaixo do senso comum. Então, você fala, a grama é verde, ele fala, não, você é Bolsonaro. Cara, calma aí. Então, ele está abaixo. A verdade é relativa, você não sabe se é verde, verde não existe, o que é verde para você não é verde para mim. Esse discurso é conservador, você oprime, não sei o quê. Então, sim, as massas que assim oprimem o cérebro, né? Essas massas ideológicas fizeram um estrago tão grande que sobrou um risco. Mas ainda assim o Chesterton ele é um remédio para esse risco voltar, né? Para esse cérebro voltar a um estado normal de coisa. Então, em geral, a conversão intelectual ela é essa iluminação na sua mente, né? Ou seja, você vê uma coisa que a sua inteligência e a sua vontade estão de acordo com ela, ou seja, a sua inteligência começa a entender e a sua vontade começa a permitir esse entendimento. E elas acontecem concomitantes, assim. Mas o ato primeiro, ele é da inteligência. Então, por isso que a fé, inicialmente, ela é um ato da inteligência. E aí as pessoas começam a se converter, começam a pensar assim, não, talvez esse cara tenha razão. Talvez isso seja verdade, porque isso o Chesterton fez, ele pensava assim, como pode uma igreja estar errada há 2000 anos e continuar de pé? Né? Ele tem uma brincadeira dele que é assim, ele estava debatendo com o Shaw, né, que era um amigo dele, que é um amigo rival, um socialista, e daí o Shaw fez todo um discurso assim, e aí o Chesterton foi falar depois. Aí o Chesterton disse assim, bom, eu vou aqui falar 20 minutos, e eu não preciso mais do que isso, né, para derrubar o Sr. Shaw, porque eu tenho 20 séculos de verdade ao meu lado, e em 20 minutos eu derrubo ele. Então, basicamente, o Chesterton, ele faz isso com as pessoas. E até eu ia te perguntar, porque eu quis pegar essa história, né? Para te perguntar se tu consegue perceber, e aonde tu conseguiu perceber, dentro da leitura do Chesterton, esses elementos de que, caramba, realmente, isso aqui é verdade por causa disto, né? Ou seja, isso aqui tá acontecendo mesmo. Esse cara tá falando, ele é verdade. Como que tu percebeu isso, assim... seja na prática ou seja na tua cabeça, assim, né? Ou seja, como que essa luz parece que, cara, eu era muito burro. Como é que eu não entendi isso aqui? Tá aqui, tá na minha frente. Sendo sincero, eu tive tantas, que em algumas centenas de coisas que eu penso hoje em dia, para eu saber como era, é só inverter, assim. Por exemplo, que as coisas são relativas, né? Então, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande, né, de falar que existiam verdades absolutas e objetivas. E é engraçado, fazendo um parênteses sobre isso, você estava comentando, é muito curioso
quanto as pessoas que mais levantam a bandeira para falar que a verdade é relativa, né? Enfim, que não existem verdades objetivas, são as pessoas que mais se sentem ofendidas quando você questiona alguma coisa que ela falou. Uhum. Assim, eu poderia questionar que a verdade é relativa, mas elas seriam pelo menos coerentes se elas fossem um pouco mais abertas a entender que nem tudo é relativo, né? E é curioso que, por outro lado, das pessoas que eu conheço que entendem aí que 2 mais 2 é 4, que existem coisas que a gente vê que são, né? E a gente tanto percebe que existem verdades objetivas, né? Que a gente sabe mentir, né? E a gente ficaria chateado se alguém mentisse. Tem gente que no plano das ideias super defende, né? Ah, mas as coisas são relativas. Tá, mas você sabe mentir? Você já mentiu? Você gostaria que alguém te traísse? E se ela te traísse, a verdade não seria relativa? Ah, não, aí não. Aí você está dando um exemplo da realidade. Eu quero viver nos meus pensamentos. Né? Então, assim, disso que você está falando, talvez eu tenha um ponto aqui para falar, mas tem uma coisa que eu queria compartilhar sobre o que você falou, né? Sobre o quanto o Chesterton faz essas conversões, né? Assim, eu comecei, antes do Jordan Peterson, ali eu achava, ou do Sertianes, eu achava cristianismo, tá, uma coisinha aí qualquer, tem gente que faz, respeito, né? Respeito, aquele respeito, mas acho exato. E é curioso, porque esse relativismo das religiões, né, ele mesmo fala, são parecidas só de fora, mas quem acha que as religiões são no fundo iguais não entendem nada de religião, eu era esse. E é curioso, né, porque quando era catolicismo e cristianismo eu respeitava, mas super ironizava. Mas se fosse budismo, estoicismo, confucionismo, qualquer coisa antiga de outras pessoas que eu não conheço, eu ia tratar assim, nossa, que incrível, que interessante. Mas parece que o cristianismo tem uma... A gente gosta de jogar pedras ali de maneira especialmente curiosa, né? E o que eu acho interessante do Chesterton é que ele aborda esses temas... antes eu achava isso, né? Que eu esqueci de falar. E hoje em dia eu realmente acho a coisa mais rica e impressionante que eu já encontrei na minha vida. Assim. É uma coisa que me impressiona e que iluminou a minha vida que eu não consigo nem explicar. Assim. Eu me sinto curioso, né? Antes eu me achava muito inteligente, orgulhoso, né? Hoje em dia, perto de tudo, né? De outros autores que eu conheci, eu me sinto a criança. Mas em nível absoluto, parece que eu entendo muito mais o mundo, assim, sabe? De uma maneira desproporcional. E o Chesterton, o que eu acho que é interessante é que ele não usa uma linguagem muito religiosa para estar falando de cristianismo. Ele usa uma linguagem que soa bem para os ouvidos modernos, eu acho. Tem muita gente que vai defender já o sangue do poder, não sei o quê, porque Deus, a minha, a graça, você já começa assim. Como assim? E o Chesterton, quando ele vai contra-argumentar, ele entra na sua ideia e dentro da sua ideia ele desenvolve o argumento até você perceber que você não sabe o que você acha que você sabe. E que aquilo é impossível, ou que aquilo é errado. Então, assim, ele pegava várias premissas que eu acreditava, é isso aí. Aí chegava no ponto, uai, mas como? Mas como? E ele faz esses paradoxos, assim, então tem vários. Pode falar. Não, só um adendo, ele faz isso no chamado argumento levado ao absurdo. Então, ele leva a premissa até as últimas consequências para mostrar que aquilo é uma farsa. Né? Eu acho que ele faz isso praticamente o tempo inteiro. Assim, parece que toda hora que ele escreve é jogo de palavras, que você percebe que existe uma tensão ali, mas não é uma tensão falsa, é uma tensão da realidade. Eu acho genial. Tem uma coisa que ele fala, né? Ele coloca aqui, só 2 trechos, ele fala: a imaginação não gera insanidade, é a razão que o faz. Não são os poetas que enlouquecem, mas os enxadristas. Os matemáticos e os bancários enlouquecem, mas raramente isso acontece com os artistas criativos. Não estou de forma alguma atacando a lógica. Só diz que o perigo reside na lógica e não na imaginação. E aí ele coloca aqui embaixo no trecho. Este é todo o segredo do misticismo, que o homem pode compreender tudo com a ajuda do que não compreende. O lógico mórbido busca tornar tudo lúcido e só consegue tornar tudo misterioso. Isso me marcou muito, e falando ali, por exemplo, do livre-arbítrio. E quando ele está colocando essas verdades, ele fala assim, olha, antes uma coisa que você falou de fé e razão, né? Eu gosto muito daquela imagem de um pássaro, né? Uma asa é a razão, outra é a fé. Se você só bater com a da fé vai dar errado, só com a da razão vai dar errado. E aquela frase de Santo Agostinho, né? Você crê para compreender, e aí quanto mais você compreender, mais você vai crer, né? A fé ilumina a sua compreensão, mas quanto mais você vai fundo, você fala, caramba, isso é muito verdadeiro. Então, no caso aqui do
o que ele fala. Na vida sempre existe um elemento de mistério. Sempre. Só que, às vezes, né, com a fé, você toma algumas coisas ali que são inexplicáveis, difíceis de entrar na sua cabeça, mas todo o resto se torna lúcido. Outras pessoas, porém, tentam tornar tudo lúcido e torna tudo misterioso. Por exemplo, livre-arbítrio, né? Eu, na medicina, eu tinha feito ali anatomia inteira, fiz neurofisiologia, etc, etc. Ficava muito apegado com tudo dos neurônios, dos impulsos nervosos. Já li alguns livros sobre isso. E sempre que eu tentava entender o livre-arbítrio com moléculas, com tudo, eu falava, peraí, não parece que é isso, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Depois eu conversei com o Daniel Branco, que é um cara que eu tenho até entrevista, e fez pós-doutorado em neurociências em Harvard. Eu falei para ele, você acha que a consciência depende da matéria ou não? Ele, olha, quanto mais eu estudo, mais me parece que não depende da matéria. E bem antes, né, de cristianismo, eu fiquei assim, bem impactado. E o que ele fala? Se você tenta, por exemplo, justificar o livre-arbítrio puramente pelo aspecto material, você não entende mais nada. Nem essa nossa conversa. Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso? Por que você que está assistindo coçou a cara desse jeito, fez isso? Será que era meramente uma reação química que codificou isso que parece tão real? Quando você fala eu te amo para alguém, alguém olha no seu olho e fala eu te amo, o que surpreende é o quanto que isso parece real. E até se você pega um cérebro de um macaco e um cérebro humano, a diferença no córtex ali é de tão poucas gramas que não explica essa diferença, esse abismo qualitativo que existe, né? Não é que eles fazem pior o que a gente faz bem, né? Eu já dei esse exemplo. Não é que ele fala, ele tem uma mão, que nem a gente. Aí você fala, tá bom, mas o Chesterton fala, né? Apesar de ter uma mão, nunca tentou escrever uma carta de amor. Não é que os macacos tentam escrever uma carta de amor ruim e a gente escreve uma carta de amor boa, né? Apesar de ter a boca, nunca decidiu cantar. Nunca tentou declamar, né, para outras pessoas. Apesar de... O que mais surpreende é o quanto eles parecem sempre os mesmos. E quando o Chess começa a guiar isso, ele fala, aceite algumas coisas que o resto iluminará. Isso no caso do livre-arbítrio. Você não entende por que ele existe, mas aceitando, todo o resto se ilumina de maneira incrível. Só uma analogia que eu acho genial, né? Quando você olha diretamente o Sol, que é o que ele fala, né, do Sol e dos lunáticos, aquilo ali é maravilhoso, né? Eu escrevi um O no meu ortodoxia, eu circulei, foi incrível. Mas assim, um ponto é, quando você olha para o Sol, se você tentar olhar para o Sol mesmo, por muito tempo, você fica cego, né? Você não consegue ver. O Sol, ele não é razoável. Pensa assim, tirando as suas concepções de livro de ciências, quando você está aqui e olha para o Sol, ele é uma tocha de fogo que você não olha para ele. E apesar de não olhar para ele, olha para o resto. Ele iluminou todo o resto. Você não entende aquela fonte e você nem consegue olhar para a fonte que ilumina todo o resto. Por outro lado, a gente gosta de olhar a Lua porque a Lua é razoável, né? A Lua dá para você ver, dá para você contemplar. Só que a luz da Lua não é nem da Lua, né? De alguma forma você nem está tendo... É uma forma indireta de negar aquilo que tanto te assombra, mas que te ilumina todo o resto, né? E eu acho que é um pouco disso. Uma analogia que eu dei é... Tinham várias verdades ali que eu entendia, que eu acreditava, mas era como se fosse uma vela num quarto escuro. E quando você passa a entrar um pouco da maneira com que ele expressa, é como se você abrisse a janela e entrasse o sol. Você não nega aquela verdade, aquela vela. Mas ela parecia muito pontual e desconectada do resto. Quando você abre aquela janela, parece que entra tanta luz que você fala, caramba, eu vejo por que isso era verdade, porque isso era verdade num sentido mais amplo. Para quem está ouvindo aqui e nunca leu, é difícil de entender, só acredita, é mais ou menos assim. Vai lá e lê, né, para formar sua opinião. Para quem leu o Chesterton, eu acho que isso é mais claro. Mas, se for você falar por onde começar, estamos na reta final aqui, né? Teve alguém que perguntou, já eu falo por onde que eu acho. Eu só, antes de nós entrarmos por onde começar e poder finalizar, tem 5 minutinhos aí, eu ia falar o Chesterton chama os princípios indemonstráveis, na verdade, né? Que é o que... Existem princípios, né? Que você não tem como demonstrar eles, você só tem que aceitá-los, como o princípio do ser, ou seja, não tem como prová-lo cientificamente que o ser existe. Você parte do pressuposto que o ser existe, porque senão você não tem nenhum tipo de conhecimento. Inclusive, provar algo parte do pressuposto de que algo existe e outro não existe. Então, parte do pressuposto do ser, né?
Só para isso, você está falando isso do ser, só para explicar melhor. Para quem não pega tanto isso, né, a existência é a pré-condição para qualquer coisa. Não tem como você provar a existência, porque qualquer tentativa de provar a existência, dentro da você vai usar existência. alguma premissa sem perceber da existência. Pensa nisso, eu existo. Mas e aí, né? Tá, pode continuar. É só porque isso do ser tem gente que às vezes não fica muito abstrato. E o Schetter, ele conhecia muito de filosofia, né? E ele sabia que o cogito ergo sum do Descartes, ele é incompleto, né? Ou seja, não é o pensar que faz com que você perceba a existência, ou seja, só o fato de estar pensando, né? Então, significa que eu existo, né? Ou seja, ele duvidou de tudo, mas o fato de duvidar de tudo é a prova de que a existência existe, tal. Ou seja, por ele não compreender o princípio, né, o mundo moderno começou aí uma longa marcha da vaca para o brejo, né? E é isso que o Chesterton fala, está dizendo assim, olha, não é porque as pessoas não entendem o cristianismo, né, que ele seja velho e que ele não traga as respostas necessárias. O mundo, ele diz assim, acho que a própria ortodoxia diz isso, mas no herege ele diz, o mundo não se cansou do cristianismo, ele só não o praticou o suficiente, né, para entendê-lo. Então, ele resolveu abandoná-lo sem o praticar, porque ele não conseguia. Então, se eu não consigo, ele não é verdade, né? Deixa eu só falar uma frase disso. Eu não lembro se era o Newman ou o Fulton Sheen, agora eu não lembro, que fala assim, ó, existem milhões de pessoas, né, centenas de milhões de pessoas que odeiam o catolicismo. O que pensam ser o catolicismo, mas não existem mais de 100 pessoas que odeiam o que realmente é. Isso é impressionante. Só parece, eu cheguei cheio de coisa, né? Acho que o Chesterton, acho que a primeira coisa que ele te mostra é, peraí, não é tão ruim, absurdo do que você está pensando. Talvez seja muito melhor, né? E você começa a falar, em várias coisas, você fala, peraí, eu tava odiando pelos motivos errados. E eu não te conto quantas vezes, cara, pessoas da minha família, de que eu conversei, a pessoa falava uma coisa, fala uma coisa aí que você odeia. A pessoa fala, onde você viu isso? Aí eu mostro a pessoa, ela, sério? Nossa, primeira vez que eu entendi isso até hoje. Eu falo, caramba, né? Brasil, maior país católico do mundo, o que aconteceu para você não ter entendido algo tão básico, né? Enfim, foi mal. Só para complementar com essa frase. Estamos em casa. Então, isso daí, cara, é assim, é essencial no pensamento de Chesterton. E isso é uma coisa que vale também para você ler Chesterton. Não é porque você não entende Chesterton que ele não é um autor bom, né? Ou que ele não vai resolver o teu problema se você entendê-lo, né? Então, quando ele lança Hereges, é um marco dele dizendo assim, olha, o mundo moderno, ele não entendeu a verdade. Ele não conseguiu aceitar a verdade. Mas não significa... E aí, por causa disso, ele disse que a verdade não existe, né? Em resumo, ou seja, por causa da experiência dele, ele recorta, né, uma experiência e toma o todo pela parte. É típico pensamento metonímico. Ou seja, você, em vez de olhar o todo pelo todo, você olha o todo por uma parte. Ou seja, você particulariza a coisa, que é o caso do próprio Nietzsche, que o pessoal passou a live inteira debatendo Nietzsche aí, o pessoal está bem desocupado, eu acho. Eles passaram a live inteira debatendo Nietzsche. Bom, que meus comentários travaram aqui, então não vi nada. Travou e se eu mexer, trava, nem sei porquê. Então, assim. Teve uma galera pedindo para desativar e tal, não sei o quê. Mas, cara, duas coisas então. A primeira é que nós vamos ter que continuar essa live semana que vem, lá no teu perfil, lá para nós abordar os assuntos e tal, né? E vai ter então uma segunda dose aí pra galera que tá gostando da live. A nossa audiência ficou bem boa, assim, a live inteira deu uma subida e tal. E a segunda coisa. E tem umas coisas que eu gosto de falar assim, tem conversa que eu gosto tanto que até se ninguém aparecer, eu vou estar. Ah, não, eu tô conversando aqui com os outros com vocês, na real. Assim, se alguém quiser assistir, estaremos lá. Se não, vai sair você com o vídeo, vai ser show. Dane-se, isso aí tudo. E aí, a segunda coisa, então, é nós responder, né? Pra onde começar a ler ortodoxia. Eu sempre falo pro pessoal aqui que tem... Ler ortodoxia não, ler Chesterton. Sempre falo pro pessoal que tem... Então, não existe um caminho único, né? Existem várias formas de você começar, assim. Mas a minha posição sobre isso, né, é não começar por ortodoxia. A não ser que a pessoa já tenha um contato com filosofia, com livros
assim, ou que a pessoa seja inteligente, que a pessoa leia, assim, as primeiras páginas. Não, eu tô entendendo isso aqui, eu vou me aventurar. E ela realmente se esforça, ou seja, eu quero entender o pensamento de Chester. Eu quero descobrir o que ele... Então pega hereges, pega ortodoxia, pega o homem eterno e se aventura. Mas se você nunca leu nada de Chester, não tem contato nenhum, eu sempre indico então você pegar outras leituras. Pega o que é de errado, pega Tremendas Trivialidades, pega o Padre Brown para apreciar bem Chesterton. Então pega o Essencial de Chesterton, que o pessoal da sociedade editou e tal. Mas não sei o que tu indica aí pra galera. Cara, eu ia falar alguma coisa que eu queria muito falar e eu esqueci, mas lembrei outra. Tem uma coisa que o Chesterton fala assim, ó, na modernidade, tudo importa, exceto tudo, né? Então, assim, a gente vai falar aqui de carboidrato, de academia, de acordar às 5 da manhã, tudo com uma seriedade profunda, né? Agora, se a gente for falar de tudo, do todo, não, isso aí é papo, né? Por que a gente tá aqui, né? Você existe. Para de pensar sobre você existe. Se você não se estranha com isso, isso não dedica nem 15 segundos assim, de surpresa, você não entendeu o que a gente... Você existe. E aí, o que é a existência, né? Então, não, mas isso aí, ó, isso é um papo religioso, isso é um papo muito abstrato. Vamos falar de finanças, vamos falar de carboidratos, vamos falar de emagrecer. Então, assim, é o que o Chesterton fala, a gente perdeu qualquer percepção hierárquica da vida, né? As micro coisas importam profundamente, mas o todo mesmo, não. Isso vai me ajudar a pagar a conta? Isso vai me ajudar a ganhar followers? Né? Então, assim, eu acho que isso ele trouxe de uma maneira muito bonita. Quanto aos livros, caramba, eu esqueci o que eu ia falar. Era uma coisa massa. Esqueci mesmo. Tem uns 3 minutos pra deixa eu te mostrar aqui antes de acabar. Aqui, esse é o escritório da Nicole, eu já vou falar o livro. Olha que massa, você vai achar legal. Aqui a gente estuda aqui, ó, Santo Agostinho, Santo Tomás. Você já viu esse aqui do Padre Pio? Cara, esse é o quê? É o túmulo dele? Olha que fantástico. Peraí. Caramba. Olha que imagem linda. Esse é o Padre Pio no confessionário. Essa é a estátua. Aqui tem sim. Cristo, aqui em cima, ó, no confessionário. E quem olha desse lado na estátua é a imagem... Assim, de um lado tá ele assim no confessionário, né? Sobe a cruz, e do outro lado tá Cristo, né? Simbolizando o sacramento. Nossa, achei essa imagem fantástica. E o Padre Pio também é outra pessoa aí que iluminou minha vida. Eu pedi pra minha esposa vir aqui rapidinho, só pra dar oi pra Nicole aí. Para as senhoritas. Aqui. Conhecendo ao vivo aí, com 90 pessoas aí. Feliz Dia das Mães atrasado. Ai, obrigada. Prazer imenso aí. Muito obrigada, é um prazer, viu? Deixa eu contar uma coisa, eu tava conversando com o Júnior no jantar, né? Ele me mandando os áudios no WhatsApp. Já vou falar o livro, se acabar, fica a dica pro próximo. Mas a gente tá jantando ali de boa, eu aperto o áudio ali, me passa seu WhatsApp, tal. E ele, já prepara que eu vou te convencer a casar, né? E falou assim, aí a Nicole, fala com ele, começou a gritar. Então, assim, olha, a Nicole já adorou. E é isso. Eu sempre indico o Chestertoniano Corsão em seu A Descoberta do Outro, né? Que tem aquele capítulo fenomenal chamado Quem Pensa Não Casa, entendeu? Então, é assim, se parar pra pensar, não casa, entendeu? Pensa. Eu quero casar pra caramba, na real. Então, só ajeitando aí, mas sim, eu namoro há muito tempo já. E eu já queria, antes ali eu era tão louco. Vou confessar aqui, eu queria casar numa praia com um professor de filosofia, de tanto que eu era louco. Olha isso. Eu queria, juro que eu já falei isso pra ela. Quero casar numa praia com um professor de filosofia e jurar em nome do universo. Olha o nível que eu era. O Chesterton me salvou. É sério. Cara, graças a Deus. Olha isso. E quando eu vi uma pessoa que tinha feito isso, eu achei genial. Deixa eu só falar o livro lá. Eu normalmente indico... eu indico normalmente o Ortodoxia direto, porque para os meus amigos, eu sei que a galera às vezes não vai ficar lendo demais. Então eu prefiro já se encantarem, porque esse ciclo de ler hereges para Ortodoxia às vezes não dá certo. Esqueci que eu ia falar o outro. Acho que não sei se é o vinho ou se eu tô animado. Mas a Ortodoxia já direto. Eu falo, o povo demora para ler, já vai direto, você já se surpreende nos primeiros capítulos, é isso. Muito obrigado aí, se quiser falar alguma última coisa, obrigado mesmo. Depois de mandar as mensagens lá no WhatsApp. Espero que tenha sido por eu que agradeço. Desculpa qualquer coisa.
Muito bom. Só não sigo o papo aí, porque realmente estou numa correria de trabalho imensa. E como tem live semana que vem, então a gente segue o papo Exato, na semana exato. que vem aí. E, enfim, foi um prazer imenso conhecer vocês aí. A gente vai se falando. 10 segundos vai acabar aqui, mas Um abração, a gente sigam se fala aí. aí. Quem quiser Muito ver meu perfil obrigado. lá, @JuniorVulcão, meu perfil para quem quiser ir lá. E Vou 3 marcar. segundos. Valeu! Até.